nós vamos retomar de onde paramos em Efésios 1. Eu vou ler do verso 18 em diante, visto que o 15 e ao 17 nós já lemos. Aos Efésios capítulo 1, verso 18, diz assim: Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Meus amados, queridos, como conversamos na semana passada sobre esse texto tão belo, eu vos disse que a profundidade das revelações de Paulo aqui são inalcançáveis pela nossa mente. Está todo um conteúdo extraordinariamente rico que se desdobra ao longo de toda a Bíblia Sagrada e que não é possível de maneira nenhuma exaurir tudo que tem aqui em poucas palavras ou em pouco tempo, ou ainda que seja em alguns cultos repetidos. Mas é importante a gente tentar capturar o máximo daquilo que ele tem ensinado e tentar aplicar isso na nossa vida diariamente. E perceba que nós conversamos acerca do intento do coração de Paulo, que era não somente orar pelos irmãos em Éfeso, mas também orar por todos aqueles que leem as Escrituras. À medida que nós lemos o interesse da oração de Paulo, é como se a gente pudesse compreender que ele estivesse nos ensinando a igual modo a orar uns pelos outros nessa mesma finalidade. Até porque é dentro dessa mesma perspectiva que ele nos leva a compreender, a partir do versículo 13, de que nós já fomos selados pelo Espírito Santo, já temos dele essa garantia de que o Cristo está em nós pela salvação que nos é dada. Entretanto, é como se Paulo dissesse assim: não é porque você já foi selado, não é porque você já foi marcado por ele, não é porque você já tem o penhor, a garantia de Jesus, esse Espírito Santo dentro de você, que você pode dizer agora: está tudo bem, eu não preciso orar mais, eu não preciso crescer mais, eu não preciso avançar mais, eu não preciso compreender mais, afinal de contas eu já recebi o penhor, eu já estou com o Espírito Santo dentro de mim, eu já estou guardado por Jesus dentro dessa preciosa promessa, então eu não tenho mais necessidade. Ao contrário, ele nos ensina de maneira poderosa que devemos sim continuar a nossa vida em um processo contínuo de crescimento, em uma busca incessante por mais de Deus. É por isso que ele inicia do versículo 15 em diante, explicando que tinha ouvido da fé e se motivou a orar mais ainda por aqueles que estavam bem na fé. Perceba que se eles já estavam bem na fé, dá a impressão que não necessitava de coisa a mais. Podia só clamar por aqueles que estivessem fracos na fé. Mas Paulo não somente nos orienta a orar e a andar em busca daqueles que estão fracos na fé, mas também nos orienta a orar e insistir em oração para que aqueles que já estão com a fé alicerçada em Cristo Jesus, sendo um instrumento de bênção na vida dos outros, possa aumentar isso em glória, possa desenvolver isso cada vez mais. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Perceba que uma vez que falamos acerca disso dos versículos anteriores, hoje eu me apego ao versículo 18, onde Paulo insistentemente diz, outra vez: eu oro para que sejam iluminados os vossos olhos, ou seja, os olhos do vosso entendimento. Algumas versões que talvez vocês tenham aí, vai ter a palavra coração no lugar da palavra entendimento. E isso não significa mudança, é apenas variações textuais das quais significam a mesma coisa. Pois no contexto grego, bem como o hebraico, a palavra coração, ela denota o entendimento humano, o centro de todo conhecimento humano. Essa é a ideia que se evoca do texto.
Portanto, o que Paulo está tentando nos orientar, dizer, é que ele está orando aqui pelos Efésios, e evidentemente nós o fazemos o mesmo, para que se abra o nosso entendimento e possamos conhecer ou compreender o que vem à frente. Qual é a ideia dele? O que ele quer que os irmãos entendam e o que tem de grandeza nisso? Ele cita 3 coisas em potencial. A primeira, ele diz que é para que a gente possa saber qual é a esperança da nossa vocação. Isso é muito importante. A segunda que ele cita é sabermos qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos. É a segunda coisa que ele quer que a gente saiba. E ele utiliza de novo a palavra quais ou qual, e qual a grandeza ou a suprema grandeza do seu poder para conosco. Isso significa, em algum momento, algumas outras versões dirão, a excelente grandeza do seu poder para conosco. Perceba que são 3 coisas importantes que ele cita. E estas 3 coisas se desdobram em uma linha mestre, apontando para os versículos posteriores sobre a manifestação desse poder em nós. Agora perceba que são 3 coisas diferentes. Embora pareça ser redundante, pareça que Paulo está falando da mesma coisa, mas quando ele coloca a palavra qual, ele distingue uma da outra. Ele coloca a importância de cada uma em uma sequência na vida de nós outros, como se pudéssemos continuar cavucando, e iríamos encontrar esses tesouros infinitos. Então a primeira coisa que ele quer, que ele ora, para que se abra os olhos do nosso entendimento, e friso aqui de maneira tácita e importante, ele quer mencionar que só podemos conhecer essas 3 coisas se houver uma liberação de revelação e de sabedoria e de iluminação dos olhos do nosso entendimento pelo Espírito Santo. Quer dizer o quê? Que isso não virá a nós de maneira comum. Que isso, Deus te abençoe, filhinho, que isso não virá a nós simplesmente por um estalar de dedos, mas que nós devemos insistir para com Deus e buscar em Deus, para que esse espírito de revelação, para que essa sabedoria da palavra, para que esse entendimento e que os nossos olhos sejam iluminados para conhecer o que diz o texto, venha. Então, devemos insistentemente orar a Deus: Senhor, revela-me em sua palavra, traduz-me em sua palavra, ensina-me a tua palavra. É o interesse dele que a gente se aprofunde nela, não bastando apenas lê-la. Você já deve ter ouvido a expressão de muitos cristãos dizendo: a Bíblia é complicada, não dá para entendê-la. Você certamente já ouviu isso. E certamente você já pensou isso: nossa, é muito complicado isso aqui, não dá para entender isso aqui. Não é verdade? Mas a Bíblia não tem complicação nenhuma. Ela tem uma simplicidade imensa. É um livro extraordinário, incrível. Onde você já imaginou um livro escrito por mais de 40 autores diferentes, de culturas diferentes, em épocas diferentes, de jeitos diferentes, em uma dinâmica de tempo entre 1500 anos, escrevendo alternadamente por motivos diferentes, em lugares diferentes, circunstâncias diferentes, e esses mais de 40 autores, todos eles concatenaram seu entendimento para um conteúdo onde você começa em Gênesis e termina em Apocalipse, em uma história só. Tu já imaginou? Então é um livro simples. E você nunca vai encontrar uma coletânea de livros que tenham o mesmo sentido, a mesma visão, a mesma ideia, que fala do mesmo ser, escrito em tempo diferente, por pessoas diferentes, como a própria palavra. Não existe. Então ela não é um livro difícil. Ela é um livro dos quais, ou melhor, do qual a gente não busca o entendimento como deveríamos fazer. E o que Paulo está dizendo agora é: antes de você lê-lo como um livro qualquer, ora a Deus, peça a Deus, e Ele dá o entendimento. Ele revela a palavra ao mais leigo dos homens. É o interesse do Espírito Santo que o mais ignorante dos homens possa conhecer a palavra, sabe? É super importante isso. Perceba que a ideia de Paulo é que fixe na nossa mente que jamais teremos estas coisas dos quais ele quer que tenhamos, se o mesmo Espírito não revelar isso em nós. Isso quer dizer o quê? Que eu vou lhe ensinar algumas coisas aqui, mas que se você que me ouve
não entender isso sobre a ótica de que você precisa, de igual modo, pedir para o Espírito Santo iluminar a tua mente, mesmo eu lhe revelando o que o Espírito me ensinou, isso não vai produzir efeito na sua vida. Entende? Porque o fato de eu dizer o que entendi pela revelação dele, ouvindo o seu ouvido e não aplicando aqui dentro pelo próprio saber e pela fome da palavra, isso não vai mudar. É por isso que a Bíblia nos recomenda para que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Tiago diz isso. Muita gente ouve, mas não muda de vida. Vocês devem conhecer centenas de cristãos, até leitores da Bíblia, mas não muda de vida. Não muda nada o seu jeito de ser. Não muda nada as suas características mundanas. Justamente porque a palavra não é aplicada no seu interior. Até acha bonito, até acha legal, até concorda com as coisas que tem aqui, mas não torna elas vivas, práticas no dia a dia. Justamente porque não tem a ideia de que o Espírito Santo é que aviva essa palavra dentro do nosso coração. Então perceba, Paulo está orando e espera que a gente ore sobre esse sentido, para que sejamos iluminados na ideia de que conheçamos qual é a esperança de nossa vocação. Bem, ele utiliza nesse termo duas palavras importantes: esperança e vocação. E eu vos perguntei semana passada, o que você entende por ser, qual é a esperança da sua vocação? Então pergunte aí para quem está ao seu lado, fala para mim aí, qual é a esperança da sua vocação? É uma boa pergunta. Repassa para quem está à frente, né? Perceba como já vos citei, duas coisas ele menciona: esperança e vocação. E ele quer que a gente saiba disso de maneira abundante. Ele quer que isso se torne uma verdade absoluta dentro de nós. E sem essa verdade absoluta, nós não poderemos ir para a segunda nem para a terceira, porque estas não farão sentido sem que essa primeira coisa seja de tal conhecimento dentro de nossa alma e a gente agarre isso com propriedade. E para tanto, eu vou te dar algumas coisas. E o que eu lhe darei não significa que é o todo. O que eu lhe darei é uma mera vírgula de todo o texto que Deus tem para te dar. É uma mera gota de toda a riqueza oceânica da palavra que Deus tem para te dar. Então eu vou te dar como se fosse, sabe aquele pequeno cafezinho antes do almoço? Só aquele copinho mirradinho, pobrezinho, que nego te dá, aquele cafezinho fraquinho que tem preguiça até de sair da garrafa, aquele lá. Mas se você decidir buscar o Espírito Santo, ele vai te dar todo o manjar que o céu tem para te revelar mediante essa palavra. Entende? Então, o que Paulo quer nos ensinar de maneira muito clara, em primeiro momento, sobre a palavra esperança. Ele diz esperança da sua vocação. E ele cita a esperança com um tom mais forte. Não sobre simplesmente o fato daquele que espera, mas ele incute dentro dessa palavra esperança todo um conteúdo do qual aquele que recebeu em Cristo deve guardar dentro de si. E em primeiro momento, ele evoca a ideia de conhecer profundamente o Deus que começou a boa obra em nós. Esse é o primeiro fato. E eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado, diga o que Paulo quer ensinar com esperança. É que possamos conhecer profundamente o Deus que começou a sua obra em nós. De que forma, irmão? Se você estiver escrevendo, escreva. Se você não tiver, você deve de colocar isso, essas palavras que te direi agora dentro do seu coração. Conhecer Deus de que forma? Até que ponto? Devemos buscar conhecê-lo, conhecer o seu firme caráter e a sua imutabilidade. Diga comigo, conhecer a Deus em seu firme caráter, ou em seu caráter firme e a sua imutabilidade. Por quê? Quando Paulo fala de esperança e nos convida a conhecer esse Deus que nos dá esperança, ele está dizendo, o único meio de você ter esperança real, firme, inabalável, é conhecendo quem lhe propõe as promessas.
O caráter de quem te fez as promessas. O caráter de quem trabalha com você. O caráter de quem começou a boa obra em você. Você tem que, no mínimo, conhecer a grandeza do Pai da glória, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque conhecendo Ele, você vai conhecer o caráter firme dele. E por que caráter firme? Porque o caráter de Deus é completamente inabalável. E de tal forma é inabalável que se torna imutável. O caráter de Deus não sofre variação mediante as circunstâncias. O caráter de Deus não sofre pressão mediante as coisas que acontecem à sua volta, e nem tampouco as pressões humanas dos quais vem sobre ele. Paulo quer que a gente conheça o divino em uma transparência absoluta, e em uma verdade tão absoluta que a gente possa dizer, realmente eu posso escorar nele que não vai sair do lugar. Quando você vê o princípio da fé nossa, do brasileiro, nós percebemos que a nossa fé, ela é tangível, ela é fraca, ela é tênue, ela balança, ela sofre corrosões. Dependendo do tempo, você vai ver que a nossa fé é oscilante. Tem época que a gente está com a fé e a gente diz uma fé inabalável. Vem o vento, vem qualquer tempestade, vem o que for, e a gente está firme. Mas de repente a nossa fé se torna tênue ou desce o nível. E aí qualquer coisa nos abala. Tem época que a pior dificuldade nos mantém firmes, constantes. Mas tem época que a menor brisa nos faz balançar. É ou não é verdade? Temos esse tipo de fé. Fracassamos nisso. Por quê? Porque o nosso conceito de fé é diferente do conceito de fé de um judeu. Há mais de 15 anos atrás, eu estudava esse princípio de fé em Curitiba com um certo judeu, o nome dele era doutor Coelho Zambib. Esse doutor, médico, cardiologista, um bom judeu, e ele, além disso, ensinava em hebraico na Universidade Evangélica de Curitiba, e ele que me facilitou as oportunidades de frequentar com o cartão dele a Biblioteca Judaica de Curitiba, dos quais muitas coisas que tenho dentro de mim extraí lá de dentro daquela biblioteca. E ele me explicou a diferença do conceito de fé de nós brasileiros e do conceito de fé de um hebreu ou de um judeu. Ele disse que o judeu, a fé que o judeu possui, não é uma fé pautada no que se faz, como a nossa fé. A nossa fé, ela está fundamentada nas coisas que Deus fez, porque cremos em Deus, porque afirmamos as coisas que Deus fez. Nós cremos que Deus é capaz de fazer, porque lemos que Deus fez. E testemunhamos que Ele continua fazendo. É por isso que quando alguém testemunha de algum milagre aqui, o que acontece com a nossa fé? Fortalece nossa fé. Se testemunha para fortalecer a nossa fé. Então pautamos a nossa fé naquilo que Deus acabou de fazer na vida de alguém. Então dizemos, Deus faz. Por quê? Porque Ele já fez. Não é assim a nossa fé? Ei, falem comigo, não é assim? Vocês estão aí hoje? Ok. Mas como um judeu crê? Ele não pauta a sua fé naquilo que Deus fez. Ele pauta a sua fé naquilo que Deus é. A fé de um judeu está firmada no caráter de Deus. E o caráter de Deus denuncia imutabilidade, denuncia firmeza, denuncia verdade, denuncia transparência. É por isso que o piso do céu de Deus é um mar de vidro transparente. É por isso que a cor preferida de Deus é branca, extremamente branca, santidade. É por isso que a expressão de vida do rio de Deus é verdade e transparência. Ele olha para Deus não sobre o que Deus fez, mas ele olha para Deus sobre o que Deus é.
E o que Deus disse não volta atrás, o que Deus disse não mente, e o que Deus disse não falha, o que Deus disse não se funde, o que Deus disse não retrocede, o que Deus disse é permanente. Então eles creem em Deus que disse. Entende? Talvez se a nossa fé tivesse firmada em Deus e não nas obras de Deus, estaríamos diferentes. E o que Paulo está tentando nos fazer entender agora é que devemos conhecê-lo a tal ponto de a nossa fé não se firmar no testemunho do que os outros disseram acerca de Deus, mas se firmar no caráter de um Deus imutável, do qual podemos de fato dizer: esse é o Deus que eu conheço. Essa é a esperança que Paulo afirma. E só podemos ter essa esperança firme e inabalável se conhecermos em quem a gente espera. Por que tem muita gente que já não acredita ou já não espera o arrebatamento? Porque não consegue acreditar nesse caráter imutável do divino. Porque não o conhece. Não como deveria conhecer. Por que algumas pessoas deixam-nos aqui no ambiente de igreja? Porque conhecem apenas o conteúdo religioso da fé evangélica, mas não conhece o caráter do Deus divinamente revelado por Jesus o Cristo dentro daquele que quer. Nos contentamos com a superficialidade da religiosidade humana. E quando deveríamos destampar essa superficialidade e mergulharmos no rio divino da graça do Senhor. E Paulo está dizendo: eu quero que vocês conheçam, que vocês saibam qual é essa esperança. Então, coloque a mão no ombro de quem está pertinho de você e diga para essa pessoa: eu e você precisamos conhecer com profundidade esse Deus de um caráter imutável. A segunda coisa que eu vejo dentro dessa questão do que Paulo diz, do que ele chama de esperança da sua vocação, ainda só na esperança, é que ele quer nos levar à compreensão de que há uma segurança inigualável, uma segurança imutável dentro desse do qual a gente passa a conhecer. Ele quer nos levar a essa ideia máxima de que, se de fato conhecermos o divino como ele é, então perceberemos que gerará em nós uma segurança plena do quê? Da palavra dele revelada, e de uma palavra revelada que nos convoca a uma aliança. Se compreendermos a divindade de Deus como ele é, vamos então entender que ele propôs uma aliança conosco e celebrou essa aliança com o sangue de seu filho. E quando compreendemos isso, vamos ter uma segurança plena, porque aquele que fez a aliança conosco é capaz de sustentá-la. É como observar um contrato bem feito. Fazemos um contrato por quê? Advogado? Outros advogados estão aí? Celebramos um contrato por quê? Por quê? Por quê? Porque não confiamos nas partes. É ou não é verdade? Celebramos contrato porque não confiamos na parte. Não temos certeza de que se vai cumprir. E se acontecer alguma coisa, e aquele até poderia até cumprir, mas e o que ficar? Cumpre? Não sei. E nos amarramos em todas as cláusulas na perspectiva de que esteja bem assegurado, porque não confiamos. Quanto mais cláusula de segurança denuncia, quanto mais desconfiança temos. É igual um contrato de aluguel. Quando você vê um contrato de aluguel com 10 folhas para um determinado cidadão, cara, é porque o nível de confiança é lá embaixo. Não é? Agora, o que Paulo está dizendo é: não foi você que fez uma aliança com ele. Foi ele que fez uma aliança com você. Então, da parte dele, essa aliança é inquebrável. Ela pode ser quebrada de minha parte. E mesmo sendo possível quebrar da minha parte, ele não exigiu o contrato, mas conosco ele nos deu um penhor de garantia.
Nós é que somos os falhos, nós é que somos os quebrados, nós é que somos os infelizes, incapazes de manter um contrato, mas quem colocou um penhor como garantia em nós foi Ele. Uau! Essa era a hora de você dizer glória a Deus. Passou a hora. Imagina você, Ele fez uma aliança comigo, e eu fiz uma aliança com Ele, celebramos isso, tornamos-nos um. Então Ele colocou em mim o seu Espírito, que é o penhor de sua promessa. Isto é, como quem está dizendo, eu estou colocando uma garantia em você, de que eu vou cumprir minha parte. Cumpra a sua. Imagine, quem deveria dar a garantia sou eu, porque o falho do contrato sou eu. É na verdade. Entre você e Deus, ou nós e Deus, qual dos dois é mais tendencioso? Roe a corda. Não, pergunte aí para quem está do seu lado, por favor. Entre tu e Deus, qual é o mais tendencioso a quebrar o contrato? Ela. Eu, naturalmente. E percebe que eu entro nessa aliança com o divino e não dou nada de garantia. Ele que é imutável em seu poder, nos dá uma garantia. Meu Deus, isso é demais, irmão. Você podia já ter aplaudido o nome dele, mas deixa para lá. Uau, atrasado, mas veio. Glória a Deus. A terceira coisa que Paulo me dá, além de eu conhecer o caráter do divino, entender o poder de sua aliança, ele está dizendo assim: você precisa firmar as suas expectativas nas ações desse Deus para contigo. O que é que Paulo quer afirmar dentro dessa questão disso? Que Deus nos colocou dentro do seu plano. Não é que eu entrei no plano do divino, entende? Ele arquitetou um plano e me colocou dentro do plano dele. Não foi uma ação minha ir a ele, não. E a gente acha isso, não, eu fui a Jesus e fui salvo. Não é não, irmão. Nenhum de nós queria Jesus, não queria não. Ele, através de alguém, nos atraiu para a cruz. Foi Ele que nos trouxe. Foi Ele que nos arrancou das trevas. Foi Ele que nos livrou das garras de Satanás. Foi Ele que nos deu a salvação perfeita. Foi Ele que nos livrou da perdição. Foi Ele que nos purificou do pecado. Foi Ele que nos perdoou para todo sempre. Foi Ele que nos redimiu. Não foi nós. Foi a ação dEle, foi a mão dEle, foi o amor dEle, foi o poder dEle, foi a graça dEle. Nada de nós. Então, só para poder animar, eu sei que você não gosta disso, mas eu gosto de chatear você. Então, chacoalha quem está pertinho de ti e diga de maneira bem amorosa para essa pessoa: Deus colocou você nos planos dele. Isso é maravilhoso. Paulo está dizendo: você precisa conhecer isso. Essa é a sua esperança. Foi Deus que colocou você nos planos dele, não foi você que se inseriu. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. A gente até usa essa expressão, meu irmão, aceita Jesus. Não, meu irmão, na verdade está errado isso aí. Eu não tenho que aceitar Jesus, Jesus é que tem que me aceitar. O bom da história é Jesus, não é eu não. Eu sou o estragado da história. Ele é que tem que me aceitar por bondade. Aí a gente insiste para com as pessoas: vem, meu irmão, aceita Jesus, vai, entrega a tua vida para Ele, dá uma chance para Jesus. Que dá chance para Jesus, irmão? Jesus está me dando uma chance e eu vou dar chance para Jesus? Que conversa é essa? Eu preciso ter esse entendimento um tanto mais claro dentro de mim. O que Paulo está dizendo é: meu irmão, Ele colocou você nos planos dEle, então a sua esperança tem que estar conectada, firmada, observada o tempo todo, enxertada. Por quê? Porque você foi inserido, e se Ele inseriu, ninguém tira. É como se Deus dissesse: cara, eu coloquei você no meu plano e está colocado. Eu decidi amar você e estou amando. Eu decidi salvar você e salvei. Eu decidi preservar você e preservei. O que Deus decide fazer e faz
não pode ser alterado por nenhuma outra mão. Entende? É por isso que Paulo disse que aquele que começou a boa obra em nós, ele também vai terminá-la. Ele não começa nada para não terminar, ele não faz nada mal feito, ele faz tudo perfeito, começo, meio e fim. Está tudo no plano dele, está tudo no cuidado dele. Ainda que a gente perceba que parece que perdeu o rumo, que Deus está fora do controle, que o barco está meio sem leme e que o carro está sem volante, não, fica tranquilo. Deus está na direção de tudo. Não é você que entrou de gaiato no navio dele, é Ele que colocou você dentro de um lugar secreto no navio dele. Ele vai te levar até o outro lado da margem. Fica tranquilo. Paulo está dizendo, você tem que ter essa esperança. Você tem que firmar-se nisso. Mas ainda, como se fora pouco, Paulo, quando usa a palavra esperança, ele está querendo dizer, depois que você conhecer esse Deus, o caráter imutável dele, você conhecer a aliança profunda que ele estabeleceu contigo, você ver a firmeza de sua palavra nos planos que colocou você dentro dele, Paulo está dizendo assim, você precisa ter uma ciência plena, tranquila, segura de sua salvação. Como assim, Paulo? Ele está dizendo, não foi o homem que te salvou, não foi meramente um bode que arrancou o seu pecado, não foi um sacrifício humano, meramente humano, que te propiciou o caminho para o céu. Mas Paulo cita isso no versículo 4 do capítulo 1 de Efésios, e ele diz de maneira muito linda, pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor diante dele. O que isso quer dizer? Que antes que você e eu nascêssemos, antes que qualquer coisa acontecesse, Deus já pensava em nós, Deus já trabalhava por nós, Deus já intercedia por nós, o próprio Cristo já fazia essa intercessão contínua por nós. Antes mesmo que o mundo fosse criado, Ele já te elegeu dentro dele, te preparou para que pudesse se tornar apto para a salvação. Isso é maravilhoso. É um processo contínuo. Há poucos dias vos lembrei, lembro-vos outra vez. Diga comigo, por favor, Deus é o único Deus que começa as coisas de trás para frente. Ele termina primeiro para depois começar. É o único Deus, cara. Isaías 46, 9 e 10. É o único Deus que é assim. Então, quando você pensa que a coisa está atravessada, não, Deus ele já terminou. Ele só está empurrando agora para concluir aquilo que ele já começou pelo telhado. É o único construtor que começa uma casa pela cobertura. Depois ele faz a fundação. Entende? É por isso que quando você pensa que ele está vindo, ele já foi. Quando você pensa que ele vai atrasar, ele já chegou faz horas, já está voltando. É por isso que você pensa que quando ele vai trazer o peixe, ele já fez até a batatinha. Fica tranquilo, ele está cuidando de tudo. Eu preciso ter essa plena tranquilidade nele, de que a minha vida está segura nas mãos dele. Por isso Paulo está dizendo, tenha esperança. Agora perceba que ele não para por aí. Ele também quer me ensinar que quando eu cito a palavra esperança, eu preciso ter essa certeza plena de que eu estou nele, de que eu fui enxertado nele. Entende? Eu fui enxertado nele pelo sangue de Jesus. Eu era um jambuzeiro bravo, um pedaço de pau que nada servia, mas ele decidiu me enxertar na oliveira. Então o jambuzeiro bravo pode dar fruto não por causa de si mesmo, mas porque se conectou na oliveira. Ele é a oliveira, queridos. Outra parte, João diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Significa que nós sem a videira não somos absolutamente nada, apenas ramo seco que para nada serve. Mas ele te conectou em Jesus, e agora a vida que corre no caule, no tronco, vai para os galhos, e significa que tudo aquilo que está dentro de Jesus está em você também. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa é a esperança da vocação. Mas perceba que Paulo também fala a palavra vocação. O que ele quer dizer com vocação, né?
se ele diz que a gente precisa conhecer a esperança da nossa vocação. Óbvio que Paulo está dizendo que nós fomos vocacionados, aptos. Diga comigo, nós nos tornamos aptos, vocacionados para receber e transferir. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que antes de Cristo, antes de Jesus, éramos inaptos. Não havia em nós vocação para coisa alguma. Mas que a morte do Cristo, que o sacrifício de Jesus, que a cruz do Cristo e seu sacrifício real nos tornou aptos. Para quê? Nos tornou vocacionados. Para quê? Primeiro, para receber o evangelho que emana de Jesus. É por isso que Paulo está dizendo, você precisa orar para ter esse entendimento de como o evangelho entrou em você. Como essa palavra entrou em você. Como essa palavra moveu-se dentro de você. Como essa palavra instalou-se dentro de você. Como essa palavra transformou dentro de você. Como essa palavra te mudou por dentro e dá o reflexo por fora. Por quê, Paulo? Porque do momento em que você compreender que você se tornou apto por causa da graça de Jesus, e o evangelho entrou em você, não porque você e eu somos bons, ou porque eu e você merecíamos, mas foi a graça que nos tornou capazes, aptos, vocacionados a receber o evangelho, e recebemos esse evangelho, e ele mudou-nos por dentro. Então agora ele nos autoriza a transferir essa mesma graça ao mundo inteiro, dizendo, ide por todo mundo e coloque esse evangelho para fora. Nos tornamos aptos, nos tornamos vocacionados. Paulo nos chama a atenção dessa esperança de um Deus do qual confiamos, que é imutável, que é perfeito, que podemos ter segurança, que temos firmeza nele e que temos uma garantia de que ele está conosco, nos guardando. É essa esperança que nos capacita a dizer a qualquer pessoa do mundo, no Deus que eu sirvo, você pode confiar. No Deus que mudou o meu ser, você pode confiar. O Deus que mudou minha vida, você pode confiar. Mas aí que está o problema que Paulo quer que a gente entenda. Por isso ele diz, ore para que ilumine a sua mente, porque senão você não vai entender. Como assim, Paulo? Mesmo que eu anuncie esse evangelho com a melhor maneira teológica possível, que eu tenha argumentos dos mais bonitos e mais calçados nas ideias de teólogos famosos que já trilharam a face da terra, mesmo que eu cite os mais importantes comentaristas dos evangelhos de toda a história humana, mesmo que eu aponte grego, hebraico, aramaico, latim e todo tipo de coisa que se encontrar dentro das escrituras em uma explicação lógica e prática, mas se o meu caminhar, se o meu rastro, se a minha forma de viver não denunciar o que eu estou falando, nada faz, nada produz, nada vive. Uau, não dá para dar glória a Deus. O que Paulo está dizendo é, não adianta você ter uma boa performance da sua vocação, se você não tiver isso dentro de você, a ponto de que o seu rastro denuncie essa fé. Porque de crentes nominais o mundo está cheio. De gente com camiseta de cristão o mundo está lotado. Mas de gente cujos passos falam mais alto do que a pregação, o mundo é carente. Se eu conheço o Deus de caráter, o caráter de Deus inspira o meu caráter. É por isso que Paulo está dizendo, eu oro para que essa palavra seja revelada no teu coração. Vivemos um tempo nesse país, misericórdia, onde o evangeliquez, as coisas mais contornadas e construídas dentro da ideia de tudo bem, tudo faz parte, tudo dá um jeito, tudo se aceita, Jesus é paz e amor.
Isso nos deixa transtornados ao ver uma geração que não entende a palavra e acha que para amar o próximo é concordar com o pecado do próximo. É dar as mãos à palmatória do que ele está fazendo e dizer: parabéns, Deus te aceita assim mesmo. Ele te aceita, mas ele recusa-se que você viva do mesmo jeito que vivia. É um evangelho onde as pessoas dizem: vamos aplaudir, porque ele optou por ser assim, porque cada um é do jeito que é. Não, 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 não. Tem que ser como a palavra diz que tem que ser. Não é do jeito que eu quero ser, é do jeito que a palavra diz que tem que ser. Não pode ser achismos, nem modismos humanos, nem jeitinhos humanos. É do jeito que Jesus é. Se é para ser honesto, tem que ser honesto. Se é para ser justo, tem que ser justo. Se é para ser santo, tem que ser santo. Se é para ser puro, tem que ser puro. Se é para ser transparente, tem que ser transparente. Se tem que ter verdade em nós, tem que ter verdade aqui na igreja e tem que ter verdade lá fora também. Se é para ser direto um com o outro, sem falsidade, tem que ser verdadeiro, sem falsidade aqui dentro, mas tem que ser verdadeiro quando o meu próximo não está próximo de mim o suficiente para me coibir de falar mal dele. E então aí fica difícil. Paulo me convida para saber que o evangelho que entrou dentro de mim precisa ser transferido na mesma essência que entrou. E se o evangelho entrou aqui dentro e não modificou nada, esse evangelho não vai modificar nada na vida de ninguém. E olha que perigo, queridos. Talvez você concorde, talvez você não concorde. Mas as pessoas mais difíceis de serem evangelizadas ou ganhas para Jesus são aqueles que convivem conosco, os nossos parentes. É ou não é verdade? Por que será? Porque os parentes são maus? Ou porque os parentes veem quem de fato nós somos e quando afirmamos que somos diferentes? Os parentes convivem com a nossa mazela. Eles veem a gente levantar as mãos aqui no altar, chorar e dizer: minha casa é sua, casa é sua, casa de todo mundo, casa é sua, casa é sua. Mas quando chega em casa, a gente bate o pé e diz: aqui é minha casa, quem manda sou eu, cala a tua boca. Aí a gente vê marido aqui chorando, dando glória a Deus, mas quando chega em casa, maltrata a esposa. A gente chega aqui e vê as mulheres dando glória a Deus, é fechadas para balanço, é balançadas, é glória a Deus, mas chega em casa, dá de dedo na cara do marido. Que evangelho é esse? É aquele negócio: Jesus cuida de mim, entra em mim, mas na hora de tirar o selfie, tira o selfie de cima para baixo, só para mostrar a opulência dos airbags. Que evangelho é esse? Que tipo de cristianismo vamos transferir? Que tipo de cristãos iremos ser? As pessoas têm que nos conhecer por aquilo que vivemos diariamente. E aquilo que nós falamos denuncia o que vivemos diariamente. O maior demonstrador, o maior elemento que demonstra o que de fato temos dentro, disse Jesus, é a nossa boca. Ele disse que sai da nossa boca tudo que é ruim que está dentro do nosso coração. Então, como diz Tiago, a coisa que a gente mais devia de vigiar é a nossa língua. Eu fico a imaginar como pode aqueles irmãos ou aquelas pessoas, nós outros, que aqui na igreja glorificamos, ali embaixo falamos mal um do outro. Que tipo de evangelho nós estamos alimentando o nosso coração? Então queremos um evangelho de poder, e nós vamos chegar na essência do poder. Queremos aquele evangelho que levanta paralítico, que nos faz sapatear, que nós queremos aquele manto. Quem não gosta do manto? Todos nós. Gostamos do reteté, do barulho, do glória a Deus. Eu amo o movimento pentecostal. Porém, dá nojo ver a forma como que muitos irmãos traduzem o que é vida pentecostal.
justamente porque não conhece o verdadeiro Deus do Evangelho. Pode até conhecer o Evangelho do verdadeiro Deus, mas desconhece o verdadeiro Deus do Evangelho. O mesmo ocorre quando celebramos os cultos. A grande verdade é que procuramos celebrar os cultos para nós mesmos. As nossas performances denunciam isso. Se não fizer do nosso jeito, o culto parece que não sobe. Dá a impressão que Deus quer que a gente quer que Deus se adeque ao nosso modelo. Deus, eu vou cantar isso aqui porque eu gosto. Quando na verdade eu deveria me submeter à plena vontade soberana dele e ele determinar como ele quer que o culto seja orquestrado. Mas em muitos lugares se faz um croquis e diz o culto vai ser assim, 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 assado. E a hora que Deus vai falar, não, outro dia eu vou ver se vai ter tempo para ele acessar a minha liturgia. E às vezes a gente corre o risco de imaginar que estamos fazendo certo para agradar a Deus e descobrimos que na verdade estamos fazendo tudo para agradar a nós mesmos. Então afirmamos que a nossa vocação está correta. Nós somos vocacionados, aptos para receber esse evangelho que nos transforma por dentro, mas ao mesmo tempo, esse evangelho que nos transforma, ele nos convoca a transferi-lo. Agora diga para quem está ao seu lado, diga: evangelho que não é transferível a partir de nós mesmos, não pode ser afirmado como o evangelho de Jesus. Essa frase é minha, tá bom? Criei agora. Evangelho, já esqueci também. A verdade clara é que se a gente quer transferir o evangelho que está aqui dentro, que nada mudou aqui, não pode ser o evangelho de Jesus. Não o evangelho que Jesus ensinou a absorvê-lo. É por isso que Paulo está dizendo, sabe, na verdade eu gostaria até de parafrasear o que Paulo está dizendo. Para mim ele está dizendo assim, eu quero que vocês orem, para que abram o entendimento, para que vocês deixem de ser religiosos e possam conhecer a verdade do evangelho do Cristo que transformou a minha vida por dentro, e isso tem um reflexo por fora. Perceba, e eu vou concluir, só para segurar você para a próxima quarta, para conhecer o segundo elemento, e na outra quarta conhecer o terceiro elemento. E assim a gente vai tentando fazer aquela campanha dos 7. Vence essa quarta-feira, é a segunda, aquela vai ter a terceira. Às 7, quarta-feira, você vai receber um presente. Um copo d'água, igual isso aqui. Ungido. Você leva para casa, bebe, pronto, matou a sede. Não te garanto nada mais do que isso. E se não for gelado, ainda fica com sede. Tem que ser gelado. Isso aqui não está não, é morno. Isso aqui é bom para dar dor de barriga e matar a lombriga. Talvez cura. Menos a lombrigueira do estômago dos crentes. Contudo, o que Paulo nos convida, e eu quero concluir acerca disso, é a gente reconhecer que essa vocação que recebemos não é mérito nosso. Não há nada nosso nisso. Paulo disse que isso é um dom de Deus. É a graça maravilhosa de Jesus que nos outorgou essa aptidão a receber esse evangelho. Fomos vocacionados a receber esse evangelho. É um chamamento que ele nos fez para receber esse evangelho. Há 2 tipos de chamamentos bíblicos. O chamamento para recebermos o evangelho, do qual o Senhor chamou a todos para receber, mas recebe quem quer. E o segundo chamamento é aquele que ele chama para obedecer o seu ide. E que da mesma sorte é a todo aquele que crê. Portanto, é dentro dessa perspectiva que eu poderia te falar pelo menos mais 3 ou 4 coisas acerca disso. Mas quero te firmar apenas em uma só mais. E qual é? Quando a gente tem essa consciência da vocação do qual Deus nos tornou aptos. E Paulo está dizendo, você precisa saber, conhecer a esperança da sua vocação. Ok, nós fomos vocacionados para quê mesmo, Paulo? Bem, ele não está falando aqui das coisas celestiais, porque das coisas celestiais ele fala no segundo momento. Ele está falando aqui da vocação que nós
recebemos de Deus de nos tornar os comportores desse evangelho de graça. E o fato de ter nos tornado como que os hospedeiros desse evangelho que transforma, nos dá igual modo o direito de ser guardados por esse evangelho de todas as ciladas do diabo. E é isso aqui que eu vou deixar para a próxima semana. Uau! Já deu 9 e pouco, vocês têm que descansar. Esse evangelho, diga para quem está pertinho de você, esse evangelho tapa os buracos que o diabo abre para você cair. Diga, esse evangelho desarma as minas colocadas no chão para você pisar. Se você for comigo em Angola um dia, ou mesmo semigo, pode ir com você mesmo. E você deve de procurar, chegando em Luanda, procure algumas agências de turismo. Logo na entrada do lado direito do aeroporto, você vai encontrar pelo menos 3, onde ficam ali os guichês de táxis. E eles vão te oferecer alguns pacotes. E você deve procurar pacotes na região norte de Angola, onde ficam as cidades de Menong e Saurino. E eles vão te levar por roteiros seguros e vão te mostrar os campos minados. Os campos minados são terras proibidas, das quais as pessoas não podem andar. Ainda que as nações tenham feito trabalhos de campo na perspectiva de varrer e tentar encontrar as minas escondidas. Mas você chega em Menong, você vai encontrar nas ruas milhares de pessoas, de muletas, sem pernas, crianças se arrastando pelo chão sem as 2 pernas, homens e mulheres sem braços, mutilados, milhares, cidadãos comuns, que ao andar em qualquer ambiente, numa roça, por exemplo, sem saber, pisam numa mina, e essas minas deixadas não só na Segunda Guerra, mas também pela Guerra Civil, há 30 anos atrás, e elas explodem, quando não matam, dilaceram. São milhares e milhares de crianças nas ruas dilaceradas. É um campo minado. Tem uma parte gigantesca de Angola minada. Impossível andar. Perigoso morrer. E é isso que o diabo faz conosco todo dia. Ele esconde as minas. Ele esconde as armadilhas. E a gente, sem saber, pisa nelas. E é justamente isso que o Evangelho de Jesus, pelo qual fomos vocacionados a receber, nos garante plena proteção. Jesus não só nos identifica onde estão as armadilhas, como Ele desarma as armadilhas de Satanás. Por isso, eu concluo dizendo que o maligno anda em nosso derredor, rugindo, bramando como o leão. Não é leão, é só um gatinho. Mas ele imita um leão. E se fosse no Pantanal, ele faria de conta que é uma onça, mas é uma jaguatirica. Se andar um pouquinho mais adiante, ele vai parecer um dragão, mas nada mais é do que um tio andando por aí. Eu diria que você deve sim orar como Paulo ensinou a orar. Senhor, ilumine, para que eu nunca mais tenha medo do diabo. Ilumine-me, para que eu saiba onde estão as armadilhas que Ele colocou para mim. E Ele vai fazer isso, porque o Evangelho cria essa proteção. Por quê? Porque eu me tornei hospedeiro desse poderoso Evangelho da graça de Jesus.